This call is now being recorded. Ok. Nosso assunto de hoje, como vocês já sabem, são as conjunções. Vamos falar hoje apenas das conjunções coordenadas, que obviamente são diferentes das conjunções subordinadas. Está em outra aula que a gente vai falar um pouquinho sobre conjunções subordinadas. Olha o que está escrito aí. De acordo com o tipo de relação em que estabelecem as conjunções, podem ser classificadas como coordenadas e subordinadas, como eu acabei de dizer. No primeiro caso, ou seja, no caso das coordenadas, os elementos ligados pela conjunção podem ser isolados um do outro. Se houver esse isolamento, não haverá perda da unidade de sentido. Ou seja, cada um cada uma das partes é independente entre si, tá? Deixa eu ver uma mensagem aqui. Eita, é verdade, ninguém faltou hoje, né? As gêmeas estão aqui. Júlia faltou. Júlia faltou e a também. Tá, é verdade, Júlia faltou. As gêmeas estão aqui. Júlia, as gêmeas. As gêmeas e Marília também. Sofia Vitorino também. Faltou Marília também, não é isso? Faltou um pessoal aqui hoje. Marília também. Verdade. Então, faltou Sofia, Vitorino, Marília, as gêmeas e Júlia. Então faltou um pessoal. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, no segundo caso, ou seja, no caso das orações subordinadas, aqui sim, e Antônio. Isso mesmo, Antônio também. Faltou uma galerinha. Que, tá? Minha gente, eu tô aqui. É que eu tô em outro perfil. Antônio está aqui. João Vitor está aqui. Bom. No segundo caso, como eu estou tentando falar, nós temos as orações subordinadas, que essas daqui a gente vai trabalhar no momento para frente, tá? Pois bem, vamos olhar hoje só as coordenadas. São aquelas que ligam as orações de sentido completo, ou seja, sentidos independentes entre si. E elas estão subdivididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Como a gente já viu pela imagem, cada uma dessas palavras carrega um sentido, tá? Cada uma dessas palavras carrega um sentido, traz um sentido. Adição, ligam as orações ou as palavras, expressando ideia de acrescentamento ou adição, né? E aí a gente tem uma relação de conjunções aditivas, né? Porque é para ligar que as conjunções servem. Lembrem-se que conjunção é uma das 10 classes gramaticais. A gente já estudou substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, artigo. Estamos vendo agora conjunção e falta só uma. Alguém sabe qual é que falta? Depois de conjunções? Interjeições? Perfeito. Interjeições. Isso, exatamente. Interjeição. Então, a gente vai falar sobre as conjunções, depois sobre as interjeições. Quando a gente parar de falar sobre interjeição, aí a gente vai ver a sintática. Sujeito, predicado, aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial, enfim. Depois de conjunções, as interjeições, tá? Então, e é uma conjunção aditiva, nem é uma conjunção também aditiva, é uma conjunção aditiva de negação, tá? Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, hoje eu posso dizer assim, eu tenho um carro e uma casa. Vejam, eu tenho um carro e uma casa. Esse e é uma conjunção aditiva. Eu também posso dizer, eu nem tenho carro, nem tenho casa. Ou seja, eu não tenho uma coisa e eu também não tenho outra coisa.
Então, mesmo sendo negativas, trazem a ideia de adição, ok? Entenderam isso aqui, gente? Sim. Pronto, olha os exemplos que estão aqui embaixo. A sua pesquisa é clara e objetiva, ou seja, a minha pesquisa, ou a sua pesquisa, não é apenas clara. Além de ser clara, ela é também objetiva, ou seja, ela é uma coisa e a outra coisa também. Ela é clara e também é objetiva, tá? Vejam que a ideia que eu tenho no outro período, no período abaixo, é o mesmíssimo, ou a mesmíssima ideia, né? Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Vejam, a mesma pessoa fez duas coisas. O que foi que essa mesma pessoa fez? Dirigiu a pesquisa e escreveu o relatório. Então, vejam que é a mesma pessoa, o mesmo indivíduo que está fazendo uma coisa e outra coisa, tá? Se eu dissesse assim, ela nem dirigiu a pesquisa, nem escreveu o relatório, também seria uma conjunção aditiva, o nem. Por quê? Porque ela demonstraria que nenhuma coisa foi feita, nem outra coisa foi feita. Ou seja, mesmo sendo uma negativa, tendo um advérbio de negação aí, ou não é? Esse nem traz consigo esse sentido de adição, ok? Pois bem, as adversativas. Adversativas, como vocês já disseram, traz uma ideia de oposição, de contraste entre as ideias. De modo que a ideia que está presente no primeiro período deve ser oposta à ideia que está presente. Desculpe, eu falei no primeiro período, né? Na primeira oração. Deve ser diferente da ideia que está presente na segunda oração, tá? Observem, deixa eu só voltar aqui, ó. A sua pesquisa é clara. Essa é a oração, tá? Aí aqui eu tenho objetiva. É a mesma coisa, a pesquisa é clara. A pesquisa é objetiva, tá? Aqui eu tenho, ela não só dirigiu a pesquisa, aqui eu tenho uma oração, e, como também escreveu o relatório, eu tenho outra oração. Isso tudo é um período que só tem uma oração. Alguém sabe por que só tem uma oração aqui? Porque as outras não têm verbo. Não. Por que eu digo que aqui só tem uma oração? Essa é a minha pergunta. Porque a oração é um texto com verbo, e só tem um texto com verbo. Porque só tem um verbo, por isso é uma oração. Aqui eu tenho quantos verbos? Quantos verbos eu tenho aí, gente? 2 ou 3? 2. Dois verbos. Eu tenho o verbo dirigir, eu tenho o verbo dirigir e E o verbo escrever. escrever, exatamente. Então, aqui eu tenho um período simples e esta conjunção e, que é uma conjunção aditiva, está sendo usada para ligar dois termos ou duas palavras, tá? Essa conjunção aqui está sendo usada para ligar não dois termos, mas duas orações. Isso aqui, ó. Ela não só dirigiu a pesquisa, é uma oração e, como também escreveu o relatório, é outra oração. Então, são duas orações aqui. A conjunção está sendo usada para ligar duas orações. A mesma coisa que acontece aqui, tá? Esta conjunção adversativa está sendo usada para ligar duas orações. Olha aqui. Tentei chegar. Tentei chegar
é uma locução verbal, ou seja, são dois verbos, um conjugado e o outro flexionado, que tem valor de um único verbo. Aqui só tem valor de um verbo. Então, quando a gente vai fazer uma análise aqui, a gente diz que nesta primeira oração nós temos um verbo, porque aqui trata-se de uma locução verbal. Logo, são dois verbos que têm valor de apenas um. No segundo caso, eu tenho aqui o verbo conseguir, é um verbo também. Por este motivo, porém, está sendo usado para ligar duas orações independentes entre si e, sendo uma conjunção adversativa, demonstra a oposição de ideias da primeira oração para com a segunda oração. Vou mostrar a vocês isso aqui, tá? Tentei chegar cedo. Quem tenta chegar cedo está se esforçando para não se atrasar, não é? Se a pessoa tenta chegar, naturalmente o que se espera é que ela chegue. Se ela não chegar, existe uma oposição entre essa tentativa de chegar cedo e o não chegar. Então, essa oposição de ideias é traduzida pela conjunção adversativa. Tá? Tentei chegar cedo, era para ter chegado, mas, porém, no entanto, entretanto, não consegui. Então, vejam que a conjunção adversativa, porém, pode ser substituída por outras conjunções adversativas, de modo que não haverá perda de sentido, ok? Vou agora para as alternativas. Bom, alternativa é uma coisa, outra coisa. Você não pode escolher as duas coisas, não serão as duas coisas. Será uma coisa ou outra coisa, tá? Vejam, ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Há duas opções, e só uma delas vai acontecer. Não podem ser as duas, como é o caso da aditiva, né? Só uma delas acontece. Então, ou escolho agora, essa é a primeira, ou fico sem presente de aniversário. Se eu escolher, vou ganhar um presente. Se eu não escolher agora, não vou ganhar presente de aniversário. É simples. Então, aqui há uma alternativa, e só uma delas pode ser escolhida, tá? Seja forte ou seja fraco, sigamos sempre. Ou seja, há pessoas que são fortes e há pessoas que são fracas. As pessoas não são fortes e fracas, elas são uma ou outra coisa, tá? Então, seja forte ou seja fraco. Talvez eu falte semana passada, ou talvez eu não falte. Só há duas opções, ou eu vou faltar ou eu não vou faltar. Se eu estiver presente, vê a filosofia. Se eu estiver presente, eu não faltei, né? Se eu faltei, enfim, era uma opção, faltar. É a filosofia. Bom, as conclusivas são aquelas que ligam a oração anterior a uma oração que expressa uma ideia de conclusão ou consequência lógica, consequência natural, tá? De maneira que eu tenho aqui como exemplos de conjunções conclusivas. Logo, pois, depois do verbo, tá? Ou seja, pós-posto ao verbo. Portanto, por conseguinte, por isso, assim. Então, essas conjunções que estou citando aqui são conjunções conclusivas. O logo, o posto ao verbo, portanto, por conseguinte, por isso e assim, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Marta estava bem preparada para o teste. Portanto, não ficou nervosa, tá? Se eu tivesse dito assim, Marta estava bem preparada para o teste, porém ficou nervosa, haveria uma oposição de ideia. Se ela estava bem preparada, ela não tem que ficar nervosa, né? Se ela ficou nervosa, esse nervosismo é oposto ao bom preparo dela,
Então, nesse caso, eu teria uma conjunção adversativa. Ó, Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Normal. Se ela se preparou, não ficar nervosa é o óbvio. Então, isso aqui demonstra uma conclusão, uma obviedade. Tá? Veja, eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar para a adversativa. Vamos fazer uma substituição. Ó, se eu disser assim, tentei chegar mais cedo, por isso consegui. Vê, tentei chegar mais cedo, por isso consegui. Então, eu substituí aqui, ó, o porém não, por isso. Então, deixa eu até substituir. Ó. Veja a frase, como ela está escrita agora. Tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Tá? E se eu disser assim, ó. Tentei chegar mais cedo, por isso consegui. Ou seja, a frase deixou de ter uma conjunção adversativa e passou a ter uma conjunção conclusiva. Porque quem tenta chegar cedo, o natural é que consiga. Tá? Oi, Jamerson. Ô tio, agora eu me tenho a dúvida. O senhor colocou por isso, né? Mas você fala por isso. É porque na nossa língua, como em todas as línguas, Jamerson, existe um processo chamado de junção de palavras. A gente fala determinadas palavras como se fossem uma só. É a musicalidade do nosso idioma que permite isso. No espanhol, por exemplo, isso acontece muito, tá? Mas as palavras são separadas. Ok, Jamerson? Pode falar. Ok. Mais alguém, gente, quer perguntar? Bom, vou continuar. Vou para as explicativas agora, tá? Explicativas. Ligam a oração anterior a uma oração que a explica, que justifica a ideia nela contida, tá? Quais podem ser as conjunções explicativas? O que, o porquê, o pois antes do verbo, o porquanto, tá? Vejam lá o exemplo. Não demore que o filme já vai começar. Ou seja, o motivo pelo qual você não pode demorar é o fato de que o filme já vai começar. Então, este que é uma conjunção explicativa que está sendo usada para ligar a primeira oração à segunda oração, explicando o porquê. Não é para demorar para assistir o filme. Explicando o porquê da pessoa não poder demorar. Caso contrário, ela vai perder o começo do filme. Não é? Então, é isso. Gente, existem algumas questões que eu preciso comunicar a vocês com relação às conjunções, tá? Prestem muita atenção nisso aqui. Algumas vezes, determinadas conjunções, porque vejam, eu estou dizendo a vocês, ó, gente, conjunções aditivas são essas: e, nem, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mas ainda. Isso aqui, ó, não só, mas ainda, é uma conjunção só, tá? Isso aqui, ó, não só, como também, é uma conjunção só, assim como isso aqui também é uma conjunção só. Agora vejam, esta, por exemplo, né, esta conjunção aqui, o i, todo mundo sabe que é uma conjunção aditiva, não é isso, gente? Conjunção aditiva. Sim. Pronto. Pronto. Agora, vejam o que é que eu vou fazer com essa frase aqui, que é adversativa, tá? Olha lá. Tirei o porém,
e coloquei um i. Esse i é aditivo? Eu acho que sim. Não, não é aditivo. Não é aditivo. O i tornou-se adversativo. Adversativa. Exato. Ó, tentei chegar cedo e não consegui. É a mesma coisa de eu dizer, tentei chegar cedo, mas não consegui. Ou, tentei chegar cedo, porém não consegui. Não é a mesma coisa? Sim. Ou seja, não existe uma relação de adição entre tentar chegar cedo e não conseguir. Não há uma relação de adição aqui, tá? Não há. Ou seja, se não há uma relação de adição, eu posso colocar qualquer conjunção adversativa. Posso colocar, inclusive, esta aqui, que é uma conjunção aditiva e que pode servir, em algumas situações, como conjunção adversativa também, tá? Então, quero que vocês prestem atenção no i, porque o i pode ser tanto aditivo como adversativo, dependendo sempre do contexto, ok? Outra coisa que eu já falei, mas eu quero repetir, é com relação ao pois. O pois, quando vem antes do verbo, ele é conclusivo. Quando ele vem depois do verbo, ele torna-se desculpe-me. Quando ele vem depois do verbo, ele é conclusivo. Quando ele vem antes do verbo, ele é explicativo, tá? Deixa eu mostrar aqui embaixo, ó, a questão do i, tá vendo? Sendo explicado aqui. Deixa eu só colocar aqui o ajustamento à direita. Ó, Carlos fala e não faz. É a mesma coisa de dizer Carlos fala, mas não faz. Isso aqui não é aditivo, é adversativo, tá? E aí vocês vão ler isso aqui e vão observar essas outras situações específicas. Oi, Radassa. Aqui, mas Oi. esses dois casos, eu queria saber se eu usar. Radassa, tenta falar um pouco mais perto do microfone, que eu não estou conseguindo te entender. Radassa, Oi, tio. Mas diga se eu agora. falasse, se eu botasse o porém, se atinasse o porém, mudaria ou ficaria a mesma Não, o coisa? sentido é o mesmo. Você pode colocar mais, pode colocar no entanto, pode colocar entretanto, pode colocar deixar o i, que não muda o sentido. Vai continuar sendo adversativo. E a conjunção, mesmo se for o i, será adversativa. Ok? Ó, vejam, Obrigada, tio. vejam essa palavra aqui, ó, antes. Né? Antes é diferente de depois. Isso aqui, originalmente, nem é uma conjunção, mas está sendo usada como conjunção. Olha lá, ó. O bom educador, desculpe, deixa eu ajeitar aqui. O bom educador não proíbe, antes orienta. É a mesma coisa de dizer assim, o bom educador não proíbe, mas orienta. Existe uma relação de adversidade entre aquilo que é dito na primeira oração para aquilo que está sendo dito na segunda oração. Então, esse antes aí funciona como conjunção adversativa, que equivale ao mais, que equivale ao porém, enfim. A mesma coisa acontece com esse quando, com esse agora. Tem que se observar isso aí também, tá? Enfim, há outros pormenores. Olha aqui a explicação do pois. Né? O pois, quando é conjunção conclusiva, né? O que é que acontece? Ele vem após o termo
da oração em que está o verbo. Veja lá. Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, olha o verbo, pois de seus ataques. Então, eu tenho aqui o pois depois do verbo. Olha aqui, ó. Pois não tenha receio, pois eu a protegerei. O verbo está aqui. Então, isso aqui é uma oração. Isso aqui também é uma oração. Nesta oração, o pois está antes do verbo. Portanto, o pois funciona como uma conjunção explicativa. Está aqui. Porque está antes do verbo. Quando ele vem depois do verbo, é uma conjunção conclusiva. Ok? Explicação para vocês está aqui. Este material eu vou postar agora lá no grupo da sala de aula. E eu peço que vocês abram o Google Sala de Aula, o Google Classroom, porque lá já tem o link Ô, da tio, atividade para. no final eu vou fazer a pergunta para o senhor.